Olá, muito boa noite. Agora são 21 horas e 5 minutos desta quarta-feira. Hoje, dia 10 de maio de 2017, está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo. Direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. O nosso Estação Hamburgo, nessa semana de aniversário da nossa Vale TV, ontem completos 8 anos de Vale TV. A gente muito contente de poder estar com você, chegando na sua casa. As pessoas ainda se acostumando a esse novo horário, a gente foi informando nos últimos dias, uma campanha forte nas redes sociais. As pessoas perguntam, o que aconteceu com a estação? Ligação ontem, ligação hoje para a TV, segunda-feira. Devagarzinho as pessoas vão nos encontrando aqui, atendendo ao pedido de muita gente, dizer, poxa, eu não consigo pegar a estação toda, pego só o finalzinho, não dá, estou no trânsito, estou chegando em casa. Um horário mais adequado. O problema, Deja, é que a Glória Pérez parece que andou ligando para cá e reclamando que a audiência da novela baixou, viu, Deja? Boa noite. Você já morreu a Glória Pérez? Ah, não, é a Gente Claire que morreu. Ela tá preocupadíssima, porque entra exatamente no mesmo horário, né? No mesmo horário, a gente espera ele chegar a novela. O SBT vai repaginar o Chaves para colocar de novo para competir com a gente. Me falaram isso. O Silvio Santos já mandou botar Chaves e Punk. Me lembrei agora do 11 de setembro. Aí aquela tragédia, aí a Globo, né, toda uma cobertura, aí a Manchete, na época, acho que era a Manchete. Não, já era. Antônio Lucas, eu quero dar boa noite para cada um deles. Band, dando toda uma cobertura aí. SBT, Chaves. Mas não adianta, eles atravessam tudo e qualquer coisa. Ô, Fernando Marco, Eu tava com a palavra e acabou. faz parte desse espaço aqui, essa descontração também. E a gente vai falar muito sério sobre a nossa cidade, evidentemente. Fernando Marco, muito boa noite. Quase não te reconheci quando tu entrou hoje. Na realidade eu estou um pouquinho excitado. Não, Fernando Marco, só porque agora é 21 horas, tu acha que pode falar qualquer coisa? Não, é que na realidade, assim, ó, como faz tempo que eu não participo do programa, e essa mudança agora, de certa forma, me beneficiou, porque agora eu sou um cidadão porto-alegrense, né? E infelizmente eu não consigo estar todos os dias como era antigamente. Teve semanas aqui, De estar todo dia. primórdios que eu participei. É verdade. Uma semana eu participei de todos os Estação Hamburgo, né? Então eu estava sentindo muita falta. Batendo recordes de audiência. Inclusive, Ele era o corinho, né? não como mediador do programa, que tinha até passeata das mulheres aqui na frente, aqui, Tinha. pedindo pensão. Pensão. Então é isso. Então estou muito feliz de rever o meu amigo Dejair Krumer, né, do meu lado aqui, a tua figura, Rodrigo, muita saudade, o nosso querido professor Paulo Daniel Escolia, e agora o nosso ilustre, nosso grande político, Antônio Lucas, aí, que está... Novo presidente do Partido Democrata Trabalhista, né? Do PDT do Brizola. Vamos falar com ele em seguida. Paulo Daniel, muito boa noite. Boa noite. Essa mania de se atravessar com piadinhas, com gracinhas, tu acha bonito isso? É coisa de professor, cara. É coisa de professor. É muito... A gente adora isso, Paulo. Tá tudo certo. Tu sabe Obrigado. disso. Tudo bem contigo? Tudo beleza. 50 quilos de cocaína, estava no programa do Forcolém aí hoje, hein? No 50 CAI, quilos rapaz. apreendidos no CAI. A gente sabe que tu é do Areião, Do São Sebastião do Areião, CAI. não sei onde é que é, vou ligar amanhã pra mãe. O povo quer saber. Diz que não acontece nada, não entra e não sai ninguém no CAI sem que tu saiba. Não, a família não deixa. A O família não que deixa. tu sabe sobre essa apreensão que a gente não sabe, Paulo Daniel? Eu não posso falar, gente. Vocês me desculpem, mas tem coisas que a gente não deve falar, coisas que a gente fala e não deve. Então, entre essas duas coisas, eu vou dar uma de Glória Pires de novo. Eu não tenho condições de comentar. Maravilha. Nosso ex-vereador, presidente da Câmara e guarda municipal de novo? Guarda Municipal de novo, prefeito também teria. Prefeito teria nos primeiros 3 Eu fiquei olhando o anos. Fernando Marco. O Fernando Marco, ele é patrimônio da cidade, ele não pode sair de Novo Hamburgo. Pois é, Isso deixaram a sabe, cancela aberta e ele fugiu, Ele é Lucas. cantor, apresentador, colega de prefeitura, da política, enfim, é o... Símbolo sexual. Ele, Símbolo sexual ele também. poderia entrar na cota do PDT no governo municipal da Fátima. Olha, Muito boa noite, Primeira provocação. presidente Antônio Lucas. Seja muito Eu ia bem-vindo. dizer com a maior tranquilidade que ele ia ser um cara desempregado.
Ele, com certeza, ele ia estar pedindo ajuda aqui para os colegas. Você já começou saindo bem aí, Fernando Marcos. Então o PDT hoje é oposição ao governo? Olha, o PDT hoje não faz parte do governo. O PDT hoje é um partido que tem um comprometimento com os vereadores. A gente vai conversar com cada vereador para saber qual que é esse comprometimento, para depois a gente levar para a nossa executiva, para levar para o nosso diretório. Lucas, uma campanha ferrenha, uma eleição mais disputada ainda, e o teu grupo saiu vencedor com 777 votos. Olha, Parabéns. Eu vou te dizer, uma campanha totalmente disparelha, assim, para quem conhece sobre política, já ouviu falar, às vezes uma pequena vitória se torna uma grande vitória, porque estava o partido todo contra o Lucas, a não ser o Wellington Ávila, que está visitando hoje aqui. Mas ele está aqui, é da presidente da Juventude, presidente da Juventude do PDT. Está o Rafael Lucas, que é o primeiro suplente do PDT com 2.600 votos, 10º mais votado na última eleição, e o Joel Saraújo, que é o nosso também terceiro suplente de vereador do PDT, que nos apoiou, e tivemos a ajuda importante do Marcos Ratzenberger, que queria formar uma terceira via, acabou vindo com nós, e os votos dele foram o suficiente para que a gente ganhasse com uma folga até bastante grande, 100 e poucos votos nas condições que nós estávamos. Era difícil de competir contra eles, porque de um lado era van, micro-ônibus puxando gente, um número de filiados enorme, bastante grande. Nós teríamos pouca gente e precisava, além de trazer os nossos filiados, a maioria daqueles que a gente tinha que foi filiado dias anteriores, nós precisávamos da participação do PDT antigo, o PDT que tinha as suas filiações há mais de ano, o PDT que conhece a história política do Lucas, o PDT que conhece o que o Lucas contribuiu para o partido ter a estrutura que tem hoje, e isso deu tudo certo no sábado. Eles puxaram pouca gente, nós tivemos a adesão dos meus amigos, tivemos a adesão dos filiados antigos, e que deu um resultado positivo. Com certeza quem vai sair ganhando, presidente, vai ser o partido. Como é que o senhor avalia, num universo de 9.000 e poucos filiados, que é o que o PDT anuncia, o maior partido da cidade, que é o maior partido em filiados na cidade, como é que o senhor avalia a participação de 1.200 e pouco, 1.300 e poucos filiados só? Isso. 8.000 não votaram. Não votaram. Eu até acredito que, como é uma eleição que não é obrigatória, ela é espontânea, tem um número limitado de filiados, 9.000 e pouco. Os filiados não têm informações sobre o partido, eles acabam se filiando e acabam só fazendo o ato de filiação, participam algumas vezes e acabam desistindo, porque a política hoje ela não é um atrativo para a família, ela não é um atrativo para o cidadão, porque Brasília demonstra que a política vive os piores momentos da história. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a aproximação do filiado, a gente vai enviar a correspondência do aniversário, a gente vai tentar entrar em contatos e a gente vai ver se tem alguns filiados que porventura já mudou da cidade, que às vezes está em óbito e tal, para ver se continuam filiados para o cartório eleitoral. Ele acaba fazendo essa filtragem, mas nós temos que ajudar a fazer para ver o número real. Mas com certeza o PDT, se ele não for o maior número de filiados da cidade, fazendo essa peneira, olhando todos os filiados que tem, com certeza ele é um partido muito grande. Ele acaba tendo uma procura bastante grande do eleitorado, porque o PDT é um partido limpo a nível nacional, é um partido que tem a bandeira da educação, então isso contribui muito para o crescimento do nosso partido. Falando em questão eleitoral, então, dessa aproximação do PDT ser, em Novo Hamburgo, principalmente, ser regularmente muito bem votado. Dentro da eleição para a presidência do partido, tu não tivesse o apoio dos vereadores hoje eleitos, como é que estava essa situação e como é que tu avalia que vai ser isso de agora para dentro, como é que vai se costurar, porque assim, eu particularmente era afiliado no PT e a gente viu nas últimas eleições internas do partido bastante disputa, e isso teve muitas rusgas no final do governo do Luiz Lauermann e a coisa ficou muito abalada mesmo, o ruído ficou muito grande. Como é que tu avalia isso daqui para diante, junto com os vereadores? Olha, eu tenho uma habilidade, até porque fui vereador por 4 mandatos e presidente da Câmara, e sei como que é fácil conduzir
a parte ligada aos vereadores, porque a gente teve esses anos na Câmara de Vereadores, fui 4 anos presidente e tenho grandes amigos ali dentro. O Isuro hoje me ligava e dizia: presidente, vai demorar para a nossa Câmara ter um presidente igual a ti, porque realmente a gente sabe conviver, sabe escutar os colegas, e as minhas administrações, tanto na Câmara, tanto no partido... Comentário cabeludo esse, hein, presidente? Isso. Mas eu comentei, eu sou sincero, assim como a gente tem um bom relacionamento... Não, mas tu é presidente da Câmara de hoje, né? Tu acabou de... Olha, você tem um duplo sentido aí, isso, a gente... O Daniel já não isso, mas a gente, ele está muito atento, né? Que a turma rua. Eu fiquei feliz, foi com o comentário do professor. Eu não pensei o lado da presidente. A vida dele não anda muito fácil lá, talvez. Isso, né? mas o que acontece? Os vereadores, nós não tivemos somente os vereadores, contrário a nós. Nós tivemos o ex-presidente Ica, nós tivemos... O Ica esteve aqui antes da eleição, falando sobre esse momento que o PDT vivia, né? Tivemos a Lorena Maier, que foi vice-prefeita da cidade. Tivemos a maioria das pessoas que se achavam os grandões do PDT. E a gente humilde porque assim, eu falo bastante humilde porque eu e o Ito, nós temos uma rejeição automática na política porque nós moramos em bairro da cidade, porque somos meio gritão. Nós não levamos muito desaforo para casa. Então, o nosso tamanho, Rodrigo, como o teu, já coloca um pouco de respeito. Resolve bastante coisa já, né? O senhor me permite uma pergunta? O senhor falou que, eu vi na imprensa, que o senhor vai tentar com os vereadores conciliar essa questão do apoio que, teoricamente, os 2 vereadores estão dando ao governo. O senhor acaba de dizer no início do programa que o PDT não está no governo, é oposição ainda, mas tem 2 vereadores que apoiam esse governo e têm cargos no governo. Isso. Como é que isso vai se resolver? O PDT vai ser oposição e os seus vereadores situação? Ou os vereadores não aderindo à sua proposta, como é que fica com relação aos cargos? A minha posição ela é bem clara. Assim, eu sou uma pessoa que sempre usei muita clareza naquilo que eu faço. Hoje, se é para continuar da maneira que a gente continua, hoje é oposição no governo Fátima. Nós vamos conversar com os vereadores, vamos chamar os 2 essa semana, vou fazer contato com eles, para saber qual o comprometimento e o número de cargos que eles têm na Prefeitura Municipal. Vou ouvir bastante eles vão ajudar a tomar essa decisão, a gente vai levar depois para o nosso diretório, para a executiva, para ver qual que é o comprometimento que eles têm e que eles querem ter. Mas uma coisa a gente vai deixar bem claro aos vereadores: nós vamos ter um candidato próprio nas eleições de 2020. Opa, se tiver um comprometimento, vai ser com o voto na Câmara de Vereadores que eles querem ter, eu tenho que ouvir eles são vereadores, eles têm o poder do voto e eu não quero estar brigado com eles. A gente vai conduzir, mas com essa clareza, nós vamos trabalhar em cima de uma liderança para que possa concorrer a prefeito e que nós podemos, na próxima eleição, aumentar o número de vereadores. Não podemos fazer que nem nessa última eleição, onde o Ica era presidente, que eu estava trazendo o Nácio Luciano para dentro do partido, como veio o Vilmar, não foi aceito por parte da executiva. Foi ali que a gente começou um rompimento. É a segunda vez que tu fala da família Luciano aqui. Tu acabou de falar e assim, do Ito. Isso aí é um convite? Olha, eu acho que não tem a possibilidade, porque até o próprio Nácio Luciano é uma pessoa que gosta de ocupar lugar de destaque. Eu acredito que ele vai ser o presidente do PTB e ele vai estar muito bem representado com um partido grande para compor uma eleição daqui a 3 anos. Mas o Ito Luciano, caso ele não queira seguir o caminho do filho, a gente está fazendo um convite para ele vir para o PDT, convite porque é uma público pessoa aí, que realmente ele me ajudou no sábado. Me ajudou de que maneira? Ele levando os conhecidos deles a votar, levando as pessoas que ele conhecia, e uma pessoa que logo depois que o Rodrigo saiu do diretório, chega lá quando saiu o resultado, chorando. É difícil um amigo chorar quando o outro amigo tem uma vitória, que realmente uma vitória política para muitos nem sabe
qual a importância do cargo, mas naquele momento era uma vida política minha que estava em jogo, porque eu tinha deixado bem claro, pelo relacionamento que a gente teve antes das eleições, que eles não me aceitaram nem para ser suplente da chapa deles. Eu sairia do partido porque eu tenho vergonha na cara. Eu tenho uma história, tenho 4 mandatos, uma pessoa que mais ajudou a construir o PDT na cidade, estava sendo rejeitado, como fazem com as autoridades políticas e com as pessoas que têm um trabalho voltado muitas vezes injustamente. Então eles queriam, na verdade, eles não queriam ganhar a eleição do Lucas, eles queriam que o Lucas saísse do PDT. Mas isso não aconteceu e eu não vou fazer com eles, porque eu preciso de todas as pessoas que estavam ali contra mim naquela eleição para nós fazer um partido grande. Isso a gente deu um tapa de luva, deu uma lição para eles que nem sempre o dinheiro, as condições financeiras ganham uma eleição, mas quem tem trabalho e quem tem amigos tem tudo. Muito bem, discurso bastante conciliador, né? Vamos chamar aqui o WhatsApp da nossa Vale TV. Se as pessoas quiserem mandar notas, mandar destaques aqui que a gente possa ler. 997501414, participe da nossa programação. Não só do nosso Estação Hamburgo, mas de toda a nossa programação. Eu tenho uma pergunta. 997501414. Uma pergunta Fala, Fernando. Para o nosso querido Antônio Lucas. Esse momento da questão da reforma trabalhista, da questão de todo esse movimento que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, suprimindo direitos dos trabalhadores. E nessa mesma senda, o trabalho profícuo dos parlamentares do PDT, com exceção de alguns que já foram expulsos, né, de deputados federais, que estão lutando para que todo aquele legado do Getúlio Vargas, toda aquela luta do Leonel Brizola, toda essa história tão bonita do PDT na defesa dos direitos dos trabalhadores, e aí nós vemos o PDT aqui do Rio Grande do Sul nesse sentido, né? Também nessa luta, né? Com algumas exceções. A gente teve lá o episódio de Giovanni Cherini lá que saiu, né? Enfim, e esse compromisso do PDT a nível municipal, Antônio Lucas, ele também vai ser reafirmado na tua gestão, na tua presidência. Nossa. Até porque o PDT aqui de Novo Hamburgo, pela figura próprio Ito, que foi um filiado do PDT, a tua história, e vamos colocar a história do Ica também, que é uma pessoa que trabalha mais na periferia, que trabalha mais nos bairros, que não trabalha para o público do centro, para a clientela do centro, que trabalha nesse sentido. O PDT vai continuar indo nessa trilha, continuar essa história do getulismo, do brizolismo, do trabalhismo. Claro. Isso aí é uma coisa que... A foto do Brizola estava lá na parede. Isso. Opa. Não conhecia a sede nova, a foto estava lá. A sede nova está lá, os quatro... Nova há 3 anos, fiquei sabendo. Isso. Foi em 2013 que a gente fez uma permuta com a antiga sede. Com certeza o trabalhismo, o Leonel Brizola, para nós é o nosso ídolo maior, o nosso líder maior, onde que é feito cursos, onde que é feito palestras para divulgar quem foi Leonel Brizola, e a juventude, através do Wellington, promove muito bem esses seminários e é responsável, vamos dizer, por um braço direito da administração, desde outras vezes que eu fui presidente do partido. E o Ciro Gomes agora, como é que está essa situação? Olha, o Ciro Gomes é uma pessoa ainda que ela não conseguiu cativar parte dos pedetistas. A gente está avaliando, está comentando bastante, a gente vinha comentando sobre o nosso prefeito de Canoas também, Jairo Jorge, que pretende concorrer ao governo do estado, a maneira dele que ele se comporta, vamos dizer, a nível de discurso de massa ou não, mas assim, enfim, a gente tem uma certeza, o pessoal da juventude, que a gente vai conseguir eleger novamente um senador aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que é o Fortunati? Fortunati é o candidato, mas com certeza a gente está esperando definir o candidato ao governo do estado, definir o candidato à presidência para a gente trabalhar unido, né? Mas a gente não tem ainda aquela confiança que a gente tem como uma pessoa que a gente vai trabalhar e que a eleição vai dar certo. Mas te representam?
Até no momento, o comportamento deles, assim, vamos dizer, 50%. Tá bem. Mas seria... Acabou de me deixar em cima do muro uma Não, mas eu acho que seria o não efeito fugiu. Lazier Martins? O efeito Lazier Martins, ele para nós foi terrível. Ele foi a quarta cidade que ele mais obteve votos, foi Novo Hamburgo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma pessoa que a gente trabalhou, que a gente se dedicou, e daí ele acabou deixando o partido. Mas, Daniel, a impressão minha, tu tá desfiliado do PT. Tô desde Quer dizer que 2014. tá cortejando o Antônio Lucas, é isso? Não, de forma alguma. De forma Olha, alguma. Eu tô. Mas Eu tá tô fazendo vários zoinho ali pra momentos. ele. O Leonardo tá fazendo O zoinho. presidente Não, é que eu e o Lucas somos colegas de trabalho há muito tempo, né? Presidente, uma pergunta, voltando para a aldeia. O PDT, conforme o senhor diz, é oposição ao governo Fátima. Não, enquanto o diretório. presidente não usou a palavra... não usou 2 vezes. Hoje. Está gravado. Os vereadores são situação. Tá? O senhor disse numa entrevista no jornal que vai tentar aproximação com o governo, vai fazer uma negociação e essa negociação passa por cargos. Sabe-se que o seu filho é o primeiro suplente de vereador. Tá? Essa negociação vai passar por Felipe Kuhn Braun ou enfermeiro Vilmar para uma secretaria, abrindo a vaga para o seu filho, ou não tem absolutamente nada a ver isso? Não, eu trato a política, a candidatura do Rafael quando ele concorreu, ele é meu filho, a gente tem essa proximidade toda ela, mas a gente vê a política de forma diferente. Eu não trabalhei somente com o Rafael quando ele foi candidato, trabalhei mais com o Rafael, mas eu posso falar que o Joelso, que é suplente de vereador do PDT da Rondônia, ele é um cabo eleitoral meu que eu coloquei a concorrer para ajudar o partido para fazer mais votos. A Paula Michele, que é uma das mulheres mais votadas, também foi dada uma estrutura para ela, foi colocada a concorrer para ajudar o partido. Então a gente tirou cabos eleitoral que era do Lucas para colocar a concorrer para tentar um número maior de vereadores. A gente não vê a figura Rafael Filho como prioridade. Ele ficou em primeiro suplente, poderia ser o Ica, primeiro suplente, poderia ser o Joelso, poderia ser o Theo Reich. Se o Joelso não tivesse saído, talvez teria eleito o Rafael. Com certeza. E até tem gente que me cobra isso. Lucas, tu colocou o pessoal da tua confiança, teus cabos eleitoral concorrente, tirou o cargo do teu filho. Só que tinha uma visão. Que Teria feito diferente isso, Lucas, hoje? Não faria diferente. Mas Faltou uma quantidade a pergunta pequena foi de votos, né? a negociação. Eu quero saber como é que a negociação. Se houver um entendimento dos vereadores, nós não podemos pegar e trabalhar na Câmara de Vereadores sem ter os nossos cargos de confiança trabalhando e tal. A gente vai apoiar o governo, então nós vamos apoiar o governo muito claro. Candidatura a prefeito nós vamos ter, vocês vão ter um comprometimento com a Câmara de Vereadores e a partir de agora, se vocês quiserem ter esse compromisso, o partido vai ter que ter um compromisso, a prefeita vai ter que vir conversar com nós, vai ter que vir conversar com nós, através dos vereadores, dela própria, senão a gente vai determinar um prazo de 30 ou 45 dias para os vereadores e a posição do partido, nós somos oposição. A sua eleição para presidente do PDT, isso pode, com essa posição dos vereadores diferente da sua, pode influenciar no acordo da presidência da Câmara dos 4 anos, feito para eleger a Patrícia Beck? Não, porque assim, tanto isso aí eu não me envolvo. Essa parte é uma das coisas, assim, eu por ser presidente 4 vezes, muitas vezes até contrário aos partidos, e até o meu partido teve vezes que não queria que eu fosse o candidato a presidente, depende 90% do vereador. 90% do relacionamento que ele vai construir com os demais vereadores lá dentro. Porque se ele não for um bom colega, automaticamente os vereadores não vão acabar votando neles por causa do simples acordo. Então depende dele. Eu vou ajudar o Felipe, naquilo que for possível, a conversar, porque eu quero ele presidente da Câmara, se possível colocar o Vilmar de presidente no ano seguinte ou no outro ano, melhor para o PDT, que vai ter status, e o cargo de presidente da Câmara é muito importante. Acredito que a minha decisão é partidária
e não como presidente, como para presidente da Câmara não vai alterar em nada, não vou Antônio me meter Lucas, nesse assunto. em 2013, sofreu muito por conta de não ter feito campanha de acordo com a orientação do partido. Eu quero saber dele como é que vai ser a orientação dele nesse sentido, neste momento onde a posição se inverte completamente. Totalmente. Mas nós vamos conversar em seguida. Vamos ver, depois do intervalo, vamos ver a nossa foto aí, por favor, Jorge. A de ontem. E aí, Fernando Marco? Te reconhece ali? Claro que sim. Você tinha uma tela entrega ali. Isso aí Isso é. há 50 anos atrás tinha tela Bisavô entrega do no food Hamburgo. truck. Isso aí é Hamburgo Velho. É tela entrega de pão naquele momento. Hamburgo Velho, perto de Santa Catarina, mais pra cima. Tu não achou bonita essa foto? Achei Fernando Marco? lindo. A foto é muito bonita, mas eu não consegui identificar. Tu lembra da vaquinha do Laticínios Isso sim, hamburguesa? hamburguesa. Claro que sim, sem dúvida. Também fazendo um trabalho assim parecido, né? Levando até aquelas pessoas. É, O pessoal acha bonito hoje tela entrega de pizza. Ela tá aí, muito tempo Tá aí, atrás já tela tinha tela entrega de entrega. pizza. Vamos pra foto de hoje? Olha só, a contribuição do Paulo Daniel. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.